A criatura de Dartmoor. O pequeno vilarejo de Highfield ficava localizado em meio às charnecas de Dartmoor, no condado de Devon. As poucas famílias que lá habitavam eram benquistas uma para com as outras, e o cultivo, assim como a criação de animais, constituíam-se como as atividades predominantes naquele lugar esquecido por Deus. O outro vilarejo mais próximo dali ficava a uns 5 quilômetros, pelo menos. Esse isolamento, por assim dizer, dava um ar melancólico e ao mesmo tempo soturno, sobretudo com a chegada da noite, em que era raro ver algum habitante do lado de fora de sua casa. Apenas alguns caçadores se aventuravam a andar pelos campos à noite, mas com a cautela de sempre em evitar a velha cabana abandonada dos Finney, que ficava um pouco distante das demais casas do povoado, cerca de 1 quilômetro, e, segundo as lendas locais, era um lugar amaldiçoado. Meu nome é Albert Huxley. Eu era um dos fazendeiros mais influentes do vilarejo. Hoje não moro mais por lá. Estava, na época dos ocorridos que relatarei aqui, com 57 anos e morava com minha esposa, Edith, uma senhora enérgica e simpática que tinha a mesma idade que eu, e meu filho mais novo, Marshall, na época um jovem de 22 anos que se parecia muito comigo. Meus demais filhos já haviam deixado Highfield há um certo tempo em busca de outras oportunidades bem longe daquele fim de mundo. Era o ano de 1908. Estávamos no mês de janeiro e o frio assolava bastante o povoado, levando os fazendeiros a fazerem o possível e o impossível para salvar suas lavouras e seus animais. Nós administrávamos bem as intempéries que surgiam, de modo que não nos preocupávamos tanto com isso. Se tudo desse certo, aquele seria mais um mês de trabalho recompensado. Havia começado a fase da lua cheia, fase essa que, segundo alguns fazendeiros, era o momento ideal para o plantio, talvez não naquele mês. Além disso, era a fase da lua que reverberava as lendas obscuras que os amantes de histórias de assombrações adoravam, coisa que ocorria bastante no povoado, visto que um lugar onde não acontecia muita coisa, as pessoas se divertiam sentadas em grupo em suas casas, próximos à lareira, para contar histórias à noite. Certo dia, naquele mesmo período, estava eu negociando algumas vendas com o Sr. Ed Splinter, um fazendeiro de outro vilarejo que aparecia de vez em quando por aquelas bandas para realizar transações diversas. Foi quando surgiu uma conversa, no mínimo, curiosa. Há alguma coisa estranha aqui por essas bandas. O que exatamente? Perguntei. O velho Splinter me lançou um olhar de mistério antes de falar. Ontem alguma coisa atacou as ovelhas de Curtis. Uma verdadeira chacina. Ele acordou no meio da noite com o barulho dos animais e correu para ver do que se tratava. Achava que poderia ser algum ladrão ou coisa do tipo. Ao chegar lá no curral, viu 2 animais dilacerados, enquanto outros estavam encolhidos num canto do cercado, amedrontados, emitindo os mais sofridos berros possíveis. Ao olhar para a paisagem à frente, viu um vulto do que imaginou ser um lobo sumir pela noite. Que coisa mais bizarra! As pessoas falam em lobisomem, acrescentou Splinter, num tom sinistro. Lobisomem? Besteira, meu caro. Não vai me dizer que acredita nessas lendas, não é? Conheço algumas pessoas que já cruzaram com uma aberração dessas. Ah, e em um detalhe curioso. Estamos na fase de lua cheia. Acho essas lendas divertidas para se contar ao redor de uma fogueira entre amigos, mas não dá para levar muito a sério uma superstição dessas, Sr. Splinter. Bem, eu não duvido de mais nada nessa vida, Sr. Huxley. Mas te sugiro uma coisa. Não ande por aí à noite, e se andar, leve sempre sua arma consigo. Eu, por exemplo, não ando por esses campos sem levar minha boa espingarda. Nunca se sabe o que se pode encontrar por aí. Tendo terminado o assunto, bem como a negociação que havia vindo tratar, Splinter se retirou, ajeitando seu chapéu. Eu o observei por alguns segundos.
Por dentro, pensava: as pessoas por aqui acreditam em cada coisa. Naquele mesmo dia, durante a noite, já estava deitado em minha cama com minha esposa quando algo estranho, que merece ser citado, ocorreu. Era por volta das 10 da noite. Marshall também havia ido se deitar cedo, de modo que a casa estava no mais absoluto silêncio. Então, um barulho estranho vindo de fora perturbou a calmaria que inundava a noite. Acordei, demorando um pouco para distinguir direito o que era aquilo. Eram sons estranhos, emitidos como que por um animal. Prendi a respiração. Alguém caminhava próximo da janela de meu quarto. Edith acordou, mas antes que me fizesse qualquer pergunta, fiz sinal para que ela permanecesse quieta. Ela me olhava com um olhar confuso, tentando compreender o que se passava. De repente, meus animais no cercado começaram a se agitar e os passos lentos que eu ouvira anteriormente se transformaram em passos pesados e ágeis. Corri até a minha janela e a abri. O que vislumbrei foi algo bizarro. Algo parecido com um lobo, mas em uma postura bípede, corria pela noite, indo sumir próximo aos limites do vilarejo. Aquele estranho ocorrido foi o assunto do nosso café da manhã. Marshall pareceu intrigado com tudo aquilo. Tenho um sono muito profundo, ele falou. Não escutei nada. Não será que foi só impressão sua, papai? Impressão minha? Eu sei bem o que vi, Marshall. Eu apenas ouvi os barulhos estranhos, não cheguei a ver o que era, explicou Edith. Mas pelo susto que seu pai teve, acredito que tenha sido algo bem pavoroso. Não sei, isso tudo é muito estranho, disse Marshall, levantando-se da mesa. Splinter me falou de algo similar que ocorreu com os Curtis, falei. Irei lá conversar com eles para entender melhor essas coisas insólitas que andam acontecendo por aqui. Tudo bem. Enquanto o senhor vai atrás de suas lendas, eu irei até Newwood resolver alguns negócios. Até mais. E se retirou. Lá na casa dos Curtis, o assunto foi tratado com o mais profundo interesse. Tanto o velho Curtis quanto eu estávamos intrigados com tudo aquilo. Eu vi aquela fera horrenda correndo feito doida pela noite, ele me disse com os olhos arregalados. Não era deste mundo. Dei minha descrição do que eu vira na noite anterior e encaixava exatamente com a descrição do que ele também vira. Se eu não tivesse visto aquilo, talvez ainda achasse que tudo fosse lenda ou folclore, mas o fato é que vi e tinha plena certeza sobre minha sanidade mental. Aquilo era mesmo real. De uma coisa estávamos certos. Uma criatura muito estranha rodeava Highfield.